módulo 3 temos o título Muitos Jeitos de Festejar, páginas 32 até 43. Aqui a gente vai falar sobre as diferentes festas, né? Os festejos que acontecem no Brasil. O Brasil, ele é um país festeiro, né? Existem muitas festas que ocorrem em quase todo o país, o ano inteiro. Muitas acontecem só em determinadas regiões, mas tem algumas que acontecem em todo o país. Mas por que festejar, né? Por que o Brasil tem festa? Por que acontecem essas festas? Bom, as pessoas do Brasil, né, os grupos de pessoas, têm o costume de se reunir, seja para comemorar o nascimento de uma pessoa, seja para comemorar a chegada de um ano novo, seja para comemorar um casamento. São muitas ocasiões, muitas comemorações que acontecem no Brasil. Só que essas comemorações acontecem desde o passado, né? Há muito tempo que essas festas acontecem, então foi passando de geração para geração e existem até hoje. Só que lá no passado, essas comemorações eram mais religiosas, né? Eram festas mais religiosas. Hoje, até que existem outras festas, outras comemorações. Mas naquela época, as festas eram mais religiosas e políticas, né? Existia naquela época uma comemoração para a coroação de um imperador, assim como hoje também existe a comemoração, né, para a posse de um presidente, né, quando um presidente é eleito aqui no Brasil. Normalmente no dia 1º de janeiro existe uma posse, uma comemoração desse presidente. Então esse costume é um costume que vem desde o passado, né? E existe também desde o passado festas indígenas. Os índios também tinham o hábito de fazerem festas de comemoração. Lá em Mato Grosso do Sul, no Alto do Xingu, tem um povo lá no Alto do Xingu que tem o hábito de comemorar uma festa para os mortos. E o nome dessa festa é Cuarupi. Então é uma tradição, né, muito antiga e as pessoas vão passando de geração para geração. As festas de diferentes cidades brasileiras. Então, no Brasil, em diversas cidades, em diversas regiões, são comemoradas festas, né? Muitas são religiosas. Por exemplo, lá em Minas Gerais, existe uma festa que é chamada de Desfile do Congado de Santa Efigênia, que é uma festa que os africanos trouxeram para o Brasil. E aí é uma festa que dura até hoje. Existem também as festas juninas que foram trazidas pelos portugueses. Essa festa é uma festa religiosa, né? Em homenagem a Santo Antônio, a São João, São Pedro. Temos também uma festa muito comum aqui no Brasil, que é o Carnaval, né? O Carnaval é uma comemoração que existe em diversas partes do mundo, mas no Brasil ela reúne muito mais pessoas, né? Ela é muito característica do Brasil e ela reúne turistas de diversas regiões. Festejos de feriados nacionais. No Brasil, temos algumas comemorações, alguns festejos de alguns feriados, né? Por exemplo, 1º de janeiro é um feriado que acontece no país, em todo o Brasil, que é a comemoração do primeiro dia do ano, início do ano, o Dia Mundial da Paz. No dia 21 de abril também se comemora o Dia de Tiradentes, né? São feriados assim que acontecem em todo o Brasil. Existe também o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Existe o feriado de 7 de setembro, que é o Dia da Independência do Brasil. 12 de outubro, que é uma comemoração religiosa, né? Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E também é o dia que se comemora o Dia da Criança, né? O dia 2 de novembro, que é o Dia de Finados. São celebrações, né? Alguns feriados, na verdade, são celebrações. Existe o feriado de 15 de novembro, que é o Dia da Proclamação da República. E existe o feriado de 25 de dezembro, que é muito conhecido, né? O Natal, que nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Então, o Brasil é um país festeiro porque ele também herdou isso lá do período colonial. Essas festas acontecem desde o passado e foi passando de geração para geração até chegar nos dias atuais.
Bom, nesse módulo 3 você estudou que o Brasil ele é um país muito grande e por isso ele possui muitas culturas e festas. Algumas celebrações estão presentes na nossa cultura há muito tempo, herança do período colonial. Outras são mais recentes. Algumas festas são organizadas pelo governo, mas outras são espontâneas do povo, né? Nem todas as festas que acontecem são organizadas pelo governo. Tem algumas festas que o povo mesmo é quem organiza. Eu falei do Cuarupi, né, que é uma festa muito popular entre as comunidades indígenas do Alto do Xingu, lá no Mato Grosso. E existem muitos feriados que estão relacionados com comemorações religiosas, né, católicas, que foram trazidas pelos portugueses. Bom, o último módulo, o módulo 4, tem como título As Crianças Brasileiras. Nesse capítulo, nesse módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos que todas as crianças possuem, né? É o direito à alimentação, a cuidado, a saúde, a brincar e a estudar. E nós vamos falar também sobre isso de ser criança no Brasil. O Brasil ele tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes e desses 200 milhões, quase 60 milhões têm menos de 18 anos. E aí a gente entra num assunto que é as funções da família e do governo. Qual é a função da família e do governo para as crianças, em relação às crianças? Então, é função da família, é função do governo cuidar da vida, cuidar do futuro dessas crianças, né? Apesar de existir diferenças, né? Algumas crianças vivem em cidade, outras vivem no campo, algumas vivem em casas grandes, outras em casas pequenas. Não importa, as crianças elas devem estudar, ela tem o direito de estudar, ela tem o direito de brincar. Todas as crianças elas devem ser tratadas com respeito e com carinho. E é por isso que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É um documento que vai garantir a essas crianças e aos adolescentes o direito à vida, né? O direito à saúde, o direito a brincar, o direito a se alimentar, o direito a estudar, a ter proteção. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como é conhecido, é um documento que vai garantir todos os direitos das crianças, né? Esse documento garante todos os direitos da criança. A criança, ela tem um direito, ela precisa estudar, brincar, se alimentar, ter saúde. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai garantir tudo isso, certo? Todas as crianças têm, no caso, direitos, né? E aí, o ECA entra para garantir esses direitos. E quando nós falamos que todas as crianças têm direitos, nós estamos dizendo que elas precisam receber proteção, receber cuidado, receber carinho, brincar, ir à escola, ter um nome, ter uma nacionalidade, ou seja, pertencer a um país. Então, é dever da família, é dever do governo garantir tudo isso a essas crianças, certo? Então, existem muitas crianças ao redor do mundo que, infelizmente, não recebem esses cuidados. Muitas crianças passam fome, muitas crianças não têm um adulto que cuide delas, são obrigadas a trabalhar, muitas vezes não têm onde morar. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um documento que existe para garantir todas as crianças esses direitos, certo? Então, nesse módulo 4, o livro vem trazendo, né, que existem muitas maneiras de aproveitar a infância no Brasil, né, independente da condição de uma criança, de uma família, a criança pode sim estudar e pode ter sim seus momentos de lazer, né, de brincar. Os direitos das crianças eles estão previstos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas infelizmente muitas crianças brasileiras não têm acesso a eles. Nós vemos que existem crianças que trabalham, que não estudam, não têm o cuidado de uma pessoa adulta, enfim. E é muito importante conhecer nossos direitos, né, e lutar para que todas essas crianças possam usufruir desses direitos, ok? Bom, no portal tem uma atividade de revisão. Vocês terminaram de assistir o vídeo
e agora vão fazer essa atividade para exercitar. Vocês podem entrar em contato se surgir alguma dúvida. Eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, certo? Beijinhos e até qualquer hora.